Eu fui assaltado no ônibus, indo para Goiânia, numa região que é conhecida e que muitas vezes o Estado, ninguém faz nada, de vários assaltos que tem lá. E na hora que eu levei, acionei advogado, tudo, mandamos com ação, o juiz não aceitou, né? E eu fiquei, poxa, engraçado, né? A gente é assaltado, a gente é humilhado. Eu tinha muitos motivos para não querer lutar por essa causa. Mas algo muito mais forte mexeu no meu coração, que a gente vai estar vendo até para lá, né? E esse projeto visa trabalhar no âmbito de promoção de saúde, né? Ou seja, física e psicológica, tanto individual quanto no coletivo. Ou seja, quando a gente fala de promoção, nós estamos falando de educação, nós estamos falando de prevenção, nós estamos falando de como você melhorar em algo, nós estamos promovendo algo de ensino para essas pessoas. Então, eu entendo que a educação prisional é muito mais além do que você oferecer para eles. Aprende a ler, aprende a escrever, aprende isso, aprende aquilo, e que é fundamental, porque muitos de lá, né, do trabalho, da própria igreja que se tem lá dentro hoje, não sabiam ler, não sabiam escrever seu nome. E hoje consegue pegar uma Bíblia ou pegar um texto e consegue ler, consegue escrever, consegue falar, porque não conseguia ler, não conseguia falar exatamente o que estava lendo. Então nós começamos a entender que esse processo que ele é importante, da educação sim, mas da educação no todo para eles. E segundo a lei de execução penal, né, lei 7.210, de 11 de julho de 84, dia do meu aniversário ainda, diz que a assistência jurídica, educacional e saúde e o social do preso e do internado é dever do Estado e exige comprometimento social sério na prevenção dos crimes e orientando seu retorno à convivência em sociedade. Ou seja, não é só cuidar deles ali dentro. Muitos daqueles que são cuidados ali dentro, como o doutor falou, tem que querer. Muitos não querem. Não adianta somente a gente começar a trabalhar algo ali dentro se a gente não procura trabalhar o antes, como nós falamos há algumas semanas atrás aqui na redução de moralidade penal, trabalhar o antes, o lá dentro e o depois. Porque só trabalhar o lá dentro, muitas vezes pode não ser tão difícil. Pode a gente conseguir alguma coisa, mas não é só isso. E quando a gente olha que essa assistência toda, ela é do direito para ele não só ali dentro, mas que o Estado guarda isso para ele receber fora, então muitas vezes fica difícil de você, com todas as boas intenções, com todos os projetos, que seja de Secretaria de Segurança Pública, de Educação, de Cidadania e Justiça, muitas vezes vão ficar à mercê daquilo que poderiam fazer mais, daquilo que o Estado poderia fazer mais. E como o doutor falou, nosso Estado, sim, ele é um exemplo hoje em várias situações de direito, não de privilégios. Porque em alguns lugares nós vemos que é privilégio. Né? Um cara que passou esses dias lá tinha 200 mil guardado debaixo da sua cama, frigobar, bonitinho, né? Poxa, quem não sabe que estava entrando ali dentro? Ninguém é. Então a gente sabe que é privilégio. Tem alguns lugares que são privilégios. Então nós procuramos fazer desenvolver esses projetos. Os direitos individuais fundamentais garantidos pela Constituição Federal visam resguardar o mínimo de dignidade do indivíduo. Depois da vida, o mais importante bem humano é a sua liberdade. A seguir vem o direito da dignidade. Quando a gente olha por um preso ou por uma situação de um presídio, muitas vezes vem um senso de justiça em nossos corações, que eu creio que muitos já tiveram. Ele merece apodrecer, ele merece prisão perpétua, morte mesmo, ele não merece ser cuidado, não merece nada, porque nós temos um senso de justiça, um senso de justiça emocional nosso, porque muitas vezes se fosse alguém da nossa família que tivesse cometido algo, muitas vezes nós não teríamos o mesmo senso, porque agimos muitas vezes baseado sobre alguma emoção, sobre alguma circunstância, e não analisamos fatos, não analisamos que muitas vezes aconteceu alguma coisa, e por isso que serve toda a questão do direito, para poder julgar corretamente o que foi feito. Né? E a gente vê ainda, dentro do processo disso aí, que hoje até a questão de defensoria pública no nosso Estado, ainda para atender a demanda, é pequeno. Por quê? Porque poucos querem. Se você perguntar para quem hoje está formando direito e quer trabalhar na área de defensoria pública, poucos vão falar que querem trabalhar.
Poucos querem trabalhar na área penal. Pouquíssimas pessoas. Porque a gente começa a ter esse senso de justiça já errado. Ao invés de nós promovermos algo, de pensarmos, cara, quando ele sair daquele lugar ali, ele vai sair com a melhor vida. Porque se eu não garantir todas essas considerações que nós estamos falando aqui, nós vamos ficar refém novamente de sermos assaltados, de sermos abusados, de sermos violentados. Se não houver uma preocupação, não só da sociedade civil, do Estado, mas de nós acadêmicos, para promovermos algo, e como nós podemos promover algo lá dentro? Que é nessa área de educação. Que tipo de educação que nós podemos promover lá dentro? Vocês estão aqui, eu não recebo nada para estar ali dentro. E eu vou de forma voluntária. E gostaria de estar trabalhando mais ali dentro. E aí? Depende muitas vezes da gente mudar um pouco esse senso de justiça nosso, para a gente compreender que existe um outro ali, que aquele outro aqui já vai sair. Mas não é só por medo dele, mas também de trabalhar uma prevenção aqui fora, para que outros não possam ir. E como o Antônio está aqui hoje ele é um exemplo de poder falar para as pessoas de não irem lá, como ele palestrou aqui com a gente há 2 semanas atrás. Hoje ele faz um trabalho justamente de prevenção, é óbvio também, para que não aconteça uma reincidência, né, de voltar para... Então, nosso alvo são os reeducandos, ou são todos os vertentes que estão ali dentro, né? Nós temos uma justificativa que é justificativa para entender que o processo de interação no interior do presídio, o sujeito poderá, mediante intervenção nas áreas sociais, adquirir e construir estreitamentos de cooperação em grupos e no contexto geral da instituição. Foucault, né, que muitos conhecem, diz que a educação do detento é por parte do poder público, ao mesmo tempo uma precaução indispensável no interesse da sociedade e obrigação para com o detento. Então, isso é uma obrigação mesmo, porque somente ele cumprir a pena ali dentro, como foi colocado pela lei, tudinho, o juiz colocou lá para ele cumprir, seria muito fácil, mas ele solta ele e acabou. Volta a fazer as mesmas coisas. E o processo de educação não é só aprender, é assimilar. Muitos de vocês sabem isso. Eu posso ler isso aqui, mas eu não assimilar isso aqui. Assistência jurídica para aqueles que solicitam. Eu estou fazendo o papel de entrar na internet, no Tribunal de Justiça, no site, para verificar como está o andamento do processo, enquanto que muitas vezes alguém do direito poderia estar fazendo esse acompanhamento lá dentro. Então isso tudo, gente, favorece a educação do preso, quer dizer, a melhora da conduta dele, do comportamento dele. Pode passar, a gente ganhar mais tempo. Então, assim, a proposta que nós temos, que nós começamos a levar para lá, e que muitas vezes ficou meio assim quando nós apresentávamos alguma coisa, porque também a gente estava bem novo surgindo lá dentro do presídio, né? E tem toda uma precaução, burocracia normal que existe. E a gente começou a levantar a proposta de promover algo de educação física ali dentro. A pessoa fica parada ali dentro, a educação física promovida, quer dizer, tendo atividades físicas, muitas vezes não, melhora mesmo o comportamento dele. Ele não fica pensando em muitas coisas, e o próprio exemplo disso é a capoeira, que foi instalada há mais de 5 anos ali dentro, e que tiveram um resultado muito positivo. Então, muitas vezes, a gente fica com medo de implantar coisas porque é algo perigoso. Quem que vai estar lá fazer malhar com eles, fazer alguma atividade física? Então, a proposta de artes, de música, nós começamos nós doamos uma bateria para eles lá, que é uma bateria que é usada pela gente, mas a gente se preocupou, peraí, cara, a gente não está precisando tanto quanto eles estão precisando. E doamos uma bateria para eles, ajudamos a ensinar na medida do possível, conseguimos um violão na área da música. Muitos deles ali aprenderam a tocar coisas que ninguém imaginava. De ver o Alexandre tocando bateria, né? Tocando ali com a gente, acompanhando os ritmos. Quem diria que ele fosse aprender uma música? Quem diria que ele fosse se preocupar em tirar uma nota no violão? Então, nessa área musical, a gente começou a oferecer algumas coisas ali dentro, né? Proposta de grupos de convivência, que ainda é uma proposta que eu quero levar para o motor ainda do juiz, né? Depois que ele sair, que seria algo importante, a gente poder estar reunindo com eles uma vez por semana, para ouvir as demandas, ouvir as dores deles, as preocupações dele, para te passar.